Ei, meus queridos, sentem-se aí comigo, porque o que eu vou contar agora vai deixar vocês sem fôlego. Eu sou a Dona Maria, uma velhinha de 85 anos aqui de um cantinho no interior de Minas Gerais, e eu nunca imaginei que minha vida viraria um furacão assim. Imaginem só, eu descobri aos 60 anos que o homem com quem eu casei e criei uma família inteira me traía há décadas com a vizinha que eu chamava de amiga. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. E eu fiquei ali, sozinha, chorando no escuro da cozinha. Vocês acreditam? Eu, que sempre fui a mulher forte da casa, me vi destruída. Mas esperem, porque isso é só o começo. Vocês já se sentiram traídos assim, como se o mundo inteiro desabasse? Me contem nos comentários, vai, porque eu sei que não sou a única. E se vocês estão gostando, não esqueçam de se inscrever no canal e dar um like, hein? Vamos compartilhar essas histórias para ajudar umas às outras. Ah, e me digam de onde vocês estão assistindo, de São Paulo, Rio ou quem sabe do Nordeste? Comenta aí. Tudo começou lá nos anos 50, quando eu era só uma menina de 18 anos, vivendo numa fazendinha simples em Juiz de Fora. Minha família era pobre, mas feliz, sabe? Meu pai trabalhava no campo, colhendo café o dia inteiro, e minha mãe cuidava da casa, dos bichos e de nós, os 7 filhos. Eu era a mais velha, então ajudava em tudo. Lavava roupa no rio, cozinhava feijão no fogão a lenha e sonhava com uma vida melhor. O cheiro da terra molhada depois da chuva, o som das galinhas ciscando no quintal. Era tudo tão simples, mas me fazia sentir viva. Eu não tinha luxo, mas tinha amor ao redor. Meus irmãos brigavam por besteira, mas no fim do dia, a gente se juntava na varanda para ouvir histórias do meu avô sobre fantasmas e lendas antigas. Aquela época, eu achava que a vida era só isso, trabalhar duro e ser grata pelo pouco. Mas aí veio o João, meu futuro marido. Ele apareceu num baile da cidade, alto, moreno, com um sorriso que iluminava o salão inteiro. Eu estava dançando com minhas amigas, usando um vestido velho que minha mãe costurou, e ele me puxou para um forró. "Você é a mais bonita aqui", ele disse, e meu coração disparou. Nós namoramos escondido por meses, porque meu pai era rigoroso, não queria que eu me envolvesse com rapaz de fora. Mas o amor era mais forte, né? Casamos numa igrejinha simples, com festa no quintal de casa. Eu me sentia a rainha do mundo. Mudamos para uma casinha pequena em Belo Horizonte, onde ele arrumou emprego numa fábrica de tecidos. Eu ficava em casa, grávida do nosso primeiro filho, o Pedro. Aqueles dias eram doces. Eu acordava cedo, preparava o café com pão quentinho e, à noite, a gente conversava sobre o futuro. "Vamos ter uma família grande, Maria", ele prometia, e eu acreditava. Os anos passaram e veio o Pedro, depois a Ana, o Carlos e a pequena Sofia. A vida era corrida, mas boa. Eu trabalhava como costureira em casa para ajudar nas contas, costurando vestidos para as vizinhas. O João subiu na fábrica, virou chefe de turno, e a gente comprou uma casa maior no bairro. Mas aos poucos, comecei a notar coisas estranhas. Ele chegava tarde do trabalho, cheirando a perfume barato que não era o meu. Eu perguntava, e ele dizia que era reunião, hora extra. Eu acreditava, porque queria acreditar. Afinal, éramos casados há 15 anos, tínhamos filhos para criar. Mas o coração da gente sente, né? Eu ficava acordada à noite, olhando para o teto, me perguntando se era só cansaço ou algo pior. Uma vez encontrei um lenço no bolso da calça dele com batom vermelho. Deve ser da lavanderia, pensei, mas a dúvida ficava roendo por dentro. Aí veio a primeira grande briga. Foi num domingo chuvoso, as crianças brincando no quintal, e eu confrontando ele sobre as noites fora. "Você tá me traindo, João?" eu disse com a voz tremendo. Ele negou, gritou que eu era louca, paranoica. Saí chorando para o quarto, me sentindo a pior das mulheres. Naquela noite, ele me pediu desculpas, trouxe flores do mercado e a gente fez as pazes na cama. Mas a semente da desconfiança já estava plantada. Os anos seguintes foram uma montanha-russa, momentos bons, como quando o Pedro ganhou uma bolsa para estudar na escola melhor da cidade, e ruins, como quando a Sofia adoeceu com febre alta
e eu passei noites em claro no hospital, sozinha, porque o João tinha que trabalhar. Eu me sentia cada vez mais isolada, como se carregasse o mundo nas costas. Meus filhos eram minha alegria, mas o casamento... aquilo estava virando uma prisão. Passaram-se mais anos e os filhos cresceram. O Pedro se casou jovem, foi morar no Rio. A Ana virou professora e ficou por perto. O Carlos entrou no exército e a Sofia, minha caçula, sonhava em ser enfermeira. Eu tinha 50 anos, o corpo já doendo das costuras intermináveis, e o João, ele mudara. Ficava distante, saía nos fins de semana para pescar com amigos, mas eu via as mentiras nos olhos dele. Uma vizinha, a Dona Rosa, que morava do lado, começou a me olhar estranho. Ela era viúva, uns 10 anos mais nova que eu, sempre sorridente, vindo pedir açúcar ou farinha. Eu a tratava como amiga, levava bolo para ela nos aniversários. Mas algo não batia. Uma tarde, eu vi os dois conversando no muro, rindo baixinho. Meu estômago revirou. É só amizade. Eu me convenci, mas a dor no peito crescia. A tensão foi aumentando devagar, como uma panela no fogo. Eu comecei a perder o sono, emagrecer. Me olhava no espelho e via uma mulher cansada, com rugas profundas. O que eu fiz de errado? Me perguntava. Os filhos notavam, mas eu disfarçava. É só a idade, meus amores. Mas dentro de mim, a raiva misturava com tristeza. Uma noite, o João chegou bêbado, tropeçando na porta. Eu o ajudei a deitar, e no bolso da camisa caiu um bilhete. Te espero amanhã, amor, Rosa. Meu mundo parou. Eu li aquilo 1000 vezes, sentada na cozinha, com as lágrimas caindo no chão frio. Como? Como ele podia fazer isso comigo depois de tudo? Eu quis gritar, quebrar tudo, mas as crianças dormiam. Guardei o bilhete e fingi que nada aconteceu, mas por dentro eu estava morrendo. No dia seguinte eu o confrontei. João, o que é isso? Mostrei o papel. Ele ficou pálido, gaguejou, depois explodiu. Você mexeu nas minhas coisas, isso não é da sua conta. A briga foi feia, pratos voando, gritos que acordaram os vizinhos. Ele admitiu. Sim, eu tenho outra. Mas é você que eu amo, Maria. A Rosa é só diversão. Diversão? Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu chorei como nunca, me sentindo suja, usada. Saia daqui, eu gritei, e ele saiu, batendo a porta. Fiquei sozinha, abraçada aos joelhos no sofá, revivendo cada memória boa que agora parecia falsa. Como eu fui cega. Os filhos souberam, vieram me consolar. A Ana chorou comigo, o Pedro quis bater no pai. Mas eu me sentia vazia, como se minha vida inteira fosse uma mentira. Aquela foi a primeira grande crise. Ele voltou dias depois, pedindo perdão, jurando que acabaria com tudo. Eu aceitei, porque amava ele, porque tinha medo de ficar sozinha aos 50 anos. Pelo bem dos filhos, pensei, mas a confiança estava quebrada. Os meses seguintes foram tensos. Eu vigiava cada passo dele, checava bolsos, ligava para o trabalho. Ele se irritava, dizia que eu o sufocava. E a Dona Rosa? Ela sumiu por um tempo, mas eu a via no mercado, desviando o olhar. A dor era constante, como uma ferida que não cicatriza. Eu rezava na igreja todo domingo, pedindo forças, mas no fundo me sentia fraca, dependente. Então veio o pior. A Sofia, minha filha caçula, engravidou aos 18 anos de um rapaz que sumiu. Ela veio chorando para casa, e eu a abracei, dizendo que tudo daria certo. Mas o João? Ele a culpou, gritou que ela envergonhava a família. Você é igual à sua mãe, burra, ele disse. Aquilo me cortou fundo. Eu defendi ela, briguei com ele na frente de todos. Você não tem moral para julgar ninguém. Eu berrei. Ele me deu um tapa, o primeiro em anos de casamento. Caí no chão, chocada, com o rosto ardendo. Os filhos intervieram, o Carlos o empurrou para fora. Naquela noite eu decidi, chega. Mas como? Eu não tinha dinheiro próprio, dependia dele. Fiquei presa, engolindo a humilhação. Os anos viraram uma rotina de silêncios e brigas.
Os filhos saíram de casa, um por um. O Pedro no Rio, a Ana casada em BH, o Carlos viajando com o exército, a Sofia criando o netinho sozinha num apartamento pequeno. Eu ficava ali, na casa vazia, costurando para esquecer. Mas a solidão apertava. Uma vez, peguei o João no telefone, sussurrando com alguém. Rosa de novo? Pensei. Confrontei, e ele negou, mas eu sabia. Comecei a me sentir doente, com dores no peito, ansiedade. Fui ao médico. Estresse, Dona Maria. Cuide de você. Mas como? Eu me olhava no espelho e via uma estranha, envelhecida antes do tempo. A tensão subia, e veio o dia que mudou tudo. Era meu aniversário de 60 anos. Os filhos vieram, fizeram uma festinha simples. O João chegou tarde, com um bolo comprado às pressas. Mas no meio da noite o telefone tocou. Atendi. Era a Rosa, chorando. Maria, eu preciso falar. O João, ele tem um filho comigo. Tem 10 anos. Meu Deus, o mundo girou. Larguei o fone, corri para o banheiro, vomitei. Um filho? Fora do casamento? Como ele escondeu isso? Os filhos acordaram com o barulho e eu contei tudo, soluçando. O caos. O Pedro quis matar o pai, a Ana chorava, a Sofia me abraçava. O João voltou e encontrou a casa em fúria. Ele confessou. Foi um erro, mas eu amo o menino. Eu me senti traída 2 vezes, como se minha vida fosse uma piada cruel. Naquela noite eu não dormi. Sentei na varanda, olhando as estrelas, revivendo cada mentira. A dor era física, como se meu coração doesse de verdade. Por que eu aguentei tanto? Me perguntei. Pela manhã mandei ele embora. Vá viver com sua outra família, disse, com a voz firme pela primeira vez. Ele implorou, chorou, mas eu não cedi. Os filhos me apoiaram, ajudaram a arrumar as malas dele. Quando a porta fechou, eu desabei no chão, chorando por horas. Mas no meio das lágrimas, veio uma faísca. Liberdade. Pela primeira vez em décadas, a casa era só minha. Os meses seguintes foram duros. Eu me sentia perdida, sozinha aos 60. As contas chegavam, e eu tinha que trabalhar mais como costureira. Os vizinhos fofocavam, me olhavam com pena. Mas eu comecei a me reerguer, devagar. Fui à igreja mais vezes. Conversei com o padre sobre perdão. Maria, o perdão é para você, não para ele, ele disse. Aquilo me tocou. Comecei a cuidar de mim. Caminhei no parque, plantei flores no jardim, visitei os filhos mais. A Sofia me trouxe o netinho para ficar fins de semana, e aquilo me enchia de alegria. Aos poucos, a raiva virou tristeza, depois aceitação. Eu me olhava no espelho e via força, não fraqueza. Mas não acabou aí. 1 ano depois, o João voltou, doente, com câncer. A Rosa o largara, levando o filho. Ele pediu para ficar, pelo menos até o fim. Meu coração dividiu ódio e pena. Os filhos disseram para eu decidir. Eu o deixei ficar no quarto de hóspedes, cuidei dele como enfermeira, não como esposa. Nas noites, ele pedia perdão, contava arrependimentos. Eu ouvia, mas não perdoava de imediato. Você me quebrou, João, eu dizia. Mas ver ele fraco me fez refletir. A vida é curta, o rancor pesa. Aos poucos, conversei com ele sobre nossos bons tempos, ri de memórias antigas. Quando ele morreu, 2 anos depois, eu chorei não só pela perda, mas pelo que poderia ter sido. Depois disso veio a transformação. Aos 65, eu vendi a casa velha, mudei para um apartamento menor perto da Ana. Comecei um grupo de apoio para mulheres traídas na igreja, compartilhando minha história. Elas vinham chorando, e eu as abraçava dizendo, você não está sozinha. Aquilo me curou. Encontrei amigas verdadeiras, viajei para o Nordeste com a Sofia, vi o mar pela primeira vez. Aos 70, aprendi a usar o celular, entrei em redes sociais, comecei a gravar vídeos sobre vida real. Meus netos me ajudaram e aqui estou, aos 85, contando para vocês. Hoje, olhando para trás, vejo que a dor me moldou. Eu era vítima, mas virei guerreira. A traição doeu,
mas me ensinou a valorizar a mim mesma. Não espere o fundo do poço para mudar, meninas. Cuide do seu coração, respeite sua dor, mas levante. Vocês merecem amor verdadeiro, não migalhas. Se minha história tocou vocês, comentem aí. Qual parte mais mexeu com o coração? Já passaram por algo assim? Compartilhem, porque juntas somos mais fortes. E não esqueçam, inscrevam-se no canal, deem like e me contem de onde são. Vamos espalhar essa força. Beijos da Dona Maria.